Olá, alunos, sejam bem-vindos, professor Leandro. Essa é mais uma videoaula do curso de Auxiliar Técnico e Segurança do Trabalho e daremos continuidade ao tema Normas Regulamentadoras. Vamos tratar agora da NR número 15, que fala sobre atividades e operações insalubres. A atividade é considerada insalubre quando ocorre além dos limites de tolerância, intensidade, natureza e tempo de exposição ao agente ambiental. São consideradas atividades ou operações insalubres aos que se desenvolvem acima dos limites de tolerância nas atividades mencionadas nos anexos da própria NR15, que ficarão à leitura de todos vocês, e comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constante também em anexo da própria NR15, que ficarão para a leitura de vocês. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens da própria NR15, são de 40% para insalubridade de grau máximo, de 20% para insalubridade de grau médio e de 10% para insalubridade de grau mínimo. Vamos entender então uma coisa. As empresas que na atividade os trabalhadores fiquem expostos aos agentes ambientais e por sua vez a empresa ela não neutraliza ou não elimina aquele risco que vai causar danos à saúde do trabalhador, a empresa é obrigada a pagar esse adicional de insalubridade. A própria NR preconiza o grau médio, então pagará esse adicional de insalubridade ao trabalhador. Isso não quer dizer que se a empresa fazer qualquer tipo de eliminação e neutralização, deverá pagar. Não se paga mais. Tá? A empresa só pagará a insalubridade quando ela não neutralizar ou não eliminar aquele agente ambiental. Tá? O adicional de insalubridade é pago mediante ao salário regional, que geralmente é o salário mínimo. A NR16 ela trata das atividades e operações perigosas. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos dessa norma regulamentadora. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação no lucro da empresa. São atividades perigosas aquelas ligadas a explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Alguns alunos me perguntam, professor, pode receber o adicional de insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo? Eu vou dar um exemplo clássico que os alunos perguntam. Um trabalhador frentista de posto de combustível, ele trabalha com produto químico e um material explosivo. Então ele tem direito à insalubridade e tem direito à periculosidade. Ele vai ganhar os dois adicionais? Não. Ele ganha um ou ganhará outro. A própria norma preconiza o adicional àquele que sobrepor a maior porcentagem relativa à atividade laborativa. A própria NR15 ela estabelece o adicional de 20% na maioria dos casos. Já a periculosidade, o adicional de 30%. Então, normalmente eles ganham o adicional de periculosidade, que é 30%, que sobressai aos 20%. Professor, ele terá algum momento o direito de ganhar os dois? Somente em juízo, através do passivo trabalhista, que o juiz irá analisar os fatos e dará provimentos ou não provimentos do pagamento dos dois adicionais. Mas por experiência não acontece isso. A NR17 ela trata da ergonomia. Essa norma tem parâmetros, estabelece com parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, desempenho eficiente.
A NR17 é de grande importância, pois uma das maiores doenças de trabalho são desenvolvidas a partir da exposição ao risco ergonômico que muitos trabalhadores passam, como por exemplo, trabalhos realizados em pé durante toda a jornada de trabalho, esforços repetitivos, que chamamos de LER, levantamentos de cargas, monotonia. Além da saúde do trabalhador, o que se deve estar consciente também é que o desconforto do trabalho pode gerar também baixa produtividade para as empresas. A NR18 ela trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR18 ela é praticamente desenhada na área da construção civil. Essa norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR18 foi criada com o principal objetivo de reduzir os acidentes nos canteiros de obras. Isso se traduz em boas práticas que aumentam a segurança no ambiente de trabalho e tornam a construção um local mais seguro, evitando os acidentes de trabalho. A NR19 trata dos explosivos. Para fim dessa norma, considera explosivo material ou substância que, quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. A NR determina parâmetros para o depósito, manuseio e armazenagem de explosivos, objetivando regulamentar medidas de segurança para esse trabalho que é de alto risco. Assim sendo, toda empresa que admite empregados em regime CLT e desenvolve atividades que envolvem essas substâncias deverão seguir à risca a NR19. A norma também diz que todo o processo de fabricação, utilização, importação, exportação, tráfico e comércio de explosivos deverão seguir igualmente as demais legislações. É comum e obrigatório a autorização, em alguns casos, do Exército e da Polícia Federal para manuseiros de processos de materiais explosivos. A NR20 trata da segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. O objetivo da norma está na segurança e saúde das pessoas envolvidas com inflamáveis, gases e líquidos e combustíveis líquidos em todo o ciclo de vida da instalação, iniciando pelo projeto, construção, manutenção, operação até a desativação, abrangendo a extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio e manipulação. E dá outras competências na implantação de medidas de controle que consiste em manter um sistema de aterramento, isolar a área, ter equipamento de combate a incêndio caso for necessário. A NR21 trata do trabalho a céu aberto. Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, mas capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. A NR21 define o tipo de proteção que deve ser fornecida pela empresa aos trabalhadores que trabalham sem abrigo, contra intempéries, insolação e condições sanitárias. A NR21 também traz orientações sobre como realizar trabalhos a céu aberto, o que inclui todo tipo de trabalho realizado ao ar livre. Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes.
A NR22 ela trata sobre a segurança e saúde ocupacional na mineração. Esta norma regulamentadora tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente na segurança e saúde dos trabalhadores. É uma norma regulamentadora aplicável à mineração subterrâneas, mineração a céu aberto, garimpos ou no que couber, beneficiamentos minerais e até mesmo pesquisa mineral. A norma estabelece requisitos importantes para a proteção do trabalhador. A NR23 ela trata da proteção contra incêndios. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Além da NR23, nós temos aí as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio, saídas para retirada de pessoas em situações de emergência e uma equipe treinada para o combate ao princípio de incêndio. A NR23 ela determina que todas as empresas devem adotar medidas de prevenção de incêndios, segundo a legislação de cada estado. Entre essas medidas podemos citar: primeiro, orientação de como utilizar o equipamento como extintores de incêndio e, segundo, procedimentos a realizarem quando um dispositivo de alarme disparar, bem como procedimento de abandono no local. Obrigatoriedade de existir um número suficiente de saídas para esvaziar o local sem colocar em risco a vida dos trabalhadores. Ter placas com aviso luminoso contendo indicação das saídas e a obrigatoriedade de não manter as saídas de emergência trancadas durante o período de expediente. A NR24 ela trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações. Devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadoras por esta NR, tem como base o número de trabalhadores usuários do turno com maior contingente. A norma regulamentadora 24 possui disciplina e preceitos de higiene e de conforto a serem observados no local de trabalho, especialmente no que se refere a banheiros, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável, visando a proteção à saúde dos trabalhadores. Bom, finalizamos aqui mais uma videoaula e te aguardo na próxima videoaula, que o tema ainda será normas regulamentadoras. Obrigado e até mais.